Muito bem, meus caros, é um prazer estar aqui para este novo vídeo. E hoje estou aqui para falar da promoção da minha livraria. Tá? Mas antes, um assunto muito importante. Eu quero convidar vocês para um evento que eu vou fazer aqui no YouTube nos dias 5, 6 e 7 de novembro. A Trilha das Palavras. Exatamente isso. A Trilha das Palavras. Nesses 3 dias, um evento simples, direto ao ponto e gratuito, eu vou ensinar a vocês como não existe bloqueio criativo, nem falta de foco e de disciplina, se você dominar as 3 etapas necessárias para escrever bem. E quando eu digo escrever, eu estou me referindo a qualquer tipo de texto, de um romance a uma redação de vestibular, de um poema a um trabalho de copywriter. E o link para vocês se inscreverem nesse evento está aqui na descrição do vídeo. Tá? No primeiro dia da trilha, eu vou mostrar como é que você pode desenvolver as suas habilidades de escrita, tá? Para escrever bem, para escrever sempre, né? E em qualquer situação ou para qualquer pessoa. No segundo dia, eu vou mostrar como é que você pode se transformar num observador atento da realidade e do comportamento humano, né? Uma qualidade que é aí indispensável para quem escreve. E no terceiro dia, vou mostrar como é que você pode conquistar a bússola para uma escrita criativa que seja realmente eficiente, realmente conquistadora. Então, eu espero vocês aqui nos dias 5, 6 e 7 de novembro, às 19 horas. Tá certo? Bom, mas vamos aos livros que eu quero mostrar para vocês. É claro que há uma infinidade de livros com ótimos descontos lá na livraria. Tá? Mas eu separei aqui alguns que eu considero importantes. Tá? E todos esses que eu vou mostrar estão aí, em média, com 30% de desconto. Tá bom? Bom, em primeiro lugar, este manualzinho aqui é excelente. Pare de procrastinar. Né? Bom, vocês sabem o que é procrastinação, não é mesmo? É o ato de adiar, né? Ou de ficar aí atrasando algo que precisa ser feito. Algo que você precisa fazer. Né? E esse algo pode ser qualquer coisa. Né? Do texto que você sinceramente quer escrever, até as tarefas do seu dia a dia, das mais simples às mais complexas. Né? Agora, o problema é que esse ato, né, esse ato de deixar sempre para depois, bom, ele é absolutamente irracional. Né? Você sabe que adiar a tarefa não é bom para você, mas mesmo assim você continua adiando e continua adiando. Né? Bom, e este manualzinho, muito bem escrito pelo Niels Salzgeber, vai te oferecer aí alguns métodos simples e eficientes para você, passo a passo, vencer a procrastinação. Tá certo? Bom, agora este belíssimo livro, A Tradição das Artes Liberais, traduzido pelo meu amigo, um dos melhores professores de latim que eu conheço, que é o William Bottazzini Rezende. Né? Este livro aqui traz um projeto de educação completo nas chamadas artes liberais, né? Ou seja, naquelas disciplinas escolares que são fundamentais para a formação completa da pessoa. Né? Aquelas disciplinas cujos ensinamentos as crianças e os jovens, bom, eles vão carregar com eles para o resto das vidas deles, né? Independentemente dos interesses aí específicos que eles possam ter. Né? Ou seja, aqui você tem um programa de estudo para formar pessoas que sejam realmente livres, livres de ideologias estranhas, livres de modismos, né? Ou, dizendo de outra forma, não sejam servis, né? Não aceitem ser submetidas
às mentiras ideológicas que hoje dominam as escolas. Esse aqui, A Tradição das Artes Liberais, é um livro fundamental também para os pais que trabalham com educação domiciliar. E é também um ótimo antídoto contra a educação progressista e politicamente correta. E traz o prefácio do grande Peter Crift. Bom, para completar esse livro aqui, A Tradição das Artes Liberais, eu proponho este aqui, que também é fundamental. Como não perder a cabeça. Bom, o título é muito divertido, mas ele não se refere àqueles momentos, né, em que a gente fica enfurecido e perde aí completamente as estribeiras. Não é nada disso. Perder a cabeça aqui se refere a não ser enganado pelos jargões, pelos clichês, pelos preconceitos, pelas ideias pós-modernas que ficam aí tentando enfiar na nossa cabeça a todo momento. Tá? Ideias que a mídia, alguns políticos e as propagandas usam para transformar a nossa personalidade e inverter os nossos valores. Tá? Ou seja, este livro completa a tradição das artes liberais. Tá? Exatamente porque vai ensinar você, ou vai reafirmar, ou vai recuperar a sua plena liberdade de pensar. Tá? Quer dizer, hoje, grande parte da literatura, do cinema, das séries de televisão, né, da propaganda e das notícias, ficam o tempo todo insistindo para que a gente veja o mundo da maneira que eles querem que a gente veja. Né? Acontece que esse viés ideológico que eles querem que a gente obedeça, bom, ele está repleto aí de suposições erradas a respeito do propósito da vida, né? E do que é realmente necessário para a nossa formação cultural e intelectual. Tá? Quer dizer, essa insistência em mudar a nossa forma de vida e os nossos valores, ela vem se tornando cada vez mais agressiva. Vocês sabem disso. Né? E em muitos setores, incluindo as redes sociais, nós já vivemos aí um clima de intimidação, de perseguição, né? Que se repete também nas universidades, nas faculdades. Tá? Bom, muito bem, mas como é que nós vamos combater tudo isso? Né? Bom, a base está aqui, neste livro, que é um guia para a leitura, não só dos clássicos da literatura, mas para os bons filmes, para a boa música. É um livro que vai afastar você dessas polêmicas vazias do mundo digital e das redes sociais e te ensinar a ser dono da sua atenção, né? E usar a sua atenção para redescobrir o mundo do bom, do belo e do verdadeiro. Quer dizer, o autor quer que você consiga escapar do magnetismo entorpecente da mídia moderna e conheça essa grande tradição da criatividade humana. Ou seja, é um convite para que você viva plenamente, tá? E com uma lista incrível dos melhores livros, das melhores músicas e dos melhores filmes. Tá bom? Bom, o quarto livro que eu separei aqui para vocês é este clássico que estava há muitos anos fora de catálogo aqui no Brasil. A Origem da Linguagem, do Eugen Rosenstock Huessy. Tá? Bom, na minha opinião, quer dizer, na minha opinião não, na opinião do Rosenstock Huessy, o discurso humano não existe para expressar uma infinidade de afirmações aí factuais a respeito do mundo, né? Sei lá até as coisas banais, como você dizer, está chovendo. Não, a finalidade da nossa fala é expressar o que ele chama de discurso autêntico. Né? Um tipo de discurso, um tipo de fala que é a base e é a perpetuação das instituições humanas, né? Dos atos sociais que se perpetuam através das gerações
e estabelecem padrões aí de complexidade social. Complexidade social que nos coloca muito acima do mundo animal. Quer dizer, essa realidade social em que nós vivemos, ela foi construída pelos nossos antepassados. E o que nós fazemos com ela? Nós estamos sempre recriando, não é, essa complexidade. Pensando em quê? Pensando nas próximas gerações. E é essa plasticidade, né, que é baseada na linguagem, que nos permite trabalhar com o tempo e o espaço. Quer dizer, fazer exatamente o que nenhuma outra espécie na face da Terra consegue fazer. Quer dizer, então, vejam, a fala não é só um mero instrumento de comunicação, mas é a forma como nós reorganizamos o próprio universo. Quer dizer, na verdade, nenhuma linguagem é só comunicação com os outros. Não, mas é sempre comunicação com a totalidade, com o universo inteiro. Quer dizer, falando, nós tentamos transmitir aos outros a nossa experiência com o universo e no universo. Ouvindo, lendo, aprendendo, nós tentamos nos apossar dessa experiência do universo que nós e os nossos semelhantes temos. Então, vejam, dessa maneira, falar significa reconstituir processos cósmicos, para que esses processos possam alcançar outras pessoas. Em cada frase que você expressa, você age dentro do cosmos e estabelece uma relação social com o objetivo de salvar o cosmos de tudo o que é inútil. Então, nós, seres humanos, temos essa habilidade de, por meio da palavra, estabelecer a solidariedade entre todos os homens para a aceitação do nosso universo. Essa solidariedade, ela é, em última análise, ela é histórica. Por quê? Porque é só sendo capaz de recorrer aos poderes do passado, e planejar o futuro que o ser humano pode sobreviver às crises do seu presente. Então, fala e história formam uma conexão indissolúvel. Ou, como diz o próprio Rosenstock, a linguagem é o veículo por meio do qual a história invade a vida animal do homem. E o estudo da história e o estudo da linguagem são um só estudo. A fala, então, é um ato responsivo e criativo, por meio do qual nós descobrimos coisas a respeito de nós mesmos. Descobrimos uns aos outros e descobrimos o próprio mundo. Um mundo que nós nunca teríamos conhecido se não tivéssemos o poder de reformular o universo por meio da fala. Ou seja, a fala explica a nossa natureza. Quer dizer, falar não é uma questão do que eu penso sobre mim, ou mesmo só o que eu digo. Não, mas é uma questão de como nós nos relacionamos uns com os outros. Nós não falamos só para entender alguma coisa, nós falamos para que cada um entenda o outro, pela maneira que nós usamos para nos dirigir a ele, a esse outro, e também a nós mesmos, pela maneira como o outro se dirige a nós. Então, para o Rosenstock, a verdade do mundo em que nós participamos, ela nunca poderia existir sem a fala, porque a fala é revelação e também orientação. É por esse motivo que ela só pode nascer de um processo de desenvolvimento mútuo. Quer dizer, na fala, nós realmente nos construímos mutuamente. E é por isso que o Rosenstock vai dizer que nós somos literalmente palavra feita carne. Nós somos estruturados pela gramática. E a gramática é a chave para a compreensão do todo. Então vejam, bom, não há como resumir aqui
todos os desdobramentos filosóficos, né? E todos os insights incríveis que este livro tem. Mas o que eu posso assegurar a vocês é que ele vai na contramão de toda a linguística ensinada hoje nas universidades. Tá? O Rosenstock rompe totalmente com o pensamento do Ferdinand de Saussure, né? E com todas as escolas que surgiram, as escolas linguísticas que surgiram a partir do Saussure. Tá? Ou seja, este livro, A Origem da Linguagem, é uma revolução maravilhosa que nos permite entender a linguagem não só como teoria, né? Mas como remédio para os sofrimentos da sociedade, né? Remédio para as loucuras da história humana. Tá bom? Livro incrível, incrível. Bom, agora nós temos esse outro livro aqui, A Arte do Poeta, do Murilo Araújo. O Murilo foi um poeta brasileiro que fez parte do grupo Festa, um grupo que era formado pela Cecília Meirelles, pelo Andrade Muricy, pelo Tasso da Silveira e pelo Adonias Filho. Bom, e o que esse grupo procurava? Né? Procurava um retorno aí às raízes simbolistas. Né? Mas vejam bem, eles queriam retornar às raízes do simbolismo. Não é que eles tentando copiar o Cruz de Souza, nada disso. E o Murilo tem uma obra variada, infelizmente esquecida nos dias de hoje. Né? Ele tem poemas, inclusive, aí que foram musicados pelo Villa-Lobos e por outros compositores brasileiros. E ele nos deixou este livro, que é uma ótima introdução à arte de fazer poesia. Uma ótima introdução à arte poética. Né? O Murilo começa abordando aí as questões de conceito e de forma em poesia, e depois nos apresenta aí de maneira muito sintética, muito didática, os instrumentos que compõem essa arte, né? Os tipos de verso, o ritmo, as rimas, os gêneros poéticos e várias outras questões. Então, para quem quer entender poesia ou quer escrever poesia, esse livro é um ótimo manual. Tá? Bom, depois nós temos esta coletânea de crônicas Nossa Senhora dos Ateus, do jornalista e cronista Paulo Briguet. Inclusive, a semana passada, eu fiz aqui no canal, vocês devem ter assistido, uma longa entrevista com o Briguet. O Briguet já tem vários livros de crônicas publicados, e esse aqui tem 100 crônicas escolhidas dele. Então, se você gosta de ler crônicas, ou se você quer aprender a escrever crônicas, eu recomendo que você não só leia este livro, que tem crônicas belíssimas, tá? Mas também assista à nossa entrevista, porque nela o Briguet dá uma série de dicas para os novos escritores, tá bom? Bom, também acaba de sair o segundo volume da Tragédia Burguesa, do Otávio de Faria, né? Que é o romance Os Caminhos da Vida. Né? Quer dizer, aqui no canal a gente tem um vídeo integralmente dedicado ao primeiro volume, né? Do qual, inclusive, eu fiz o prefácio, que é o romance Mundos Mortos. Tá? Então, veja, por exemplo, o Afonso Arinos de Melo Franco, ele dizia que a obra do Otávio de Faria é a mais sofrida, ousada, ampla e profunda experiência no gênero que o Brasil tem desde Machado de Assis. E vejam, ele não estava dizendo nenhum exagero, tá? Nenhum. Porque, na verdade, como eu não me canso de dizer, é um absurdo que o Otávio de Faria tenha sido esquecido durante tantos anos no nosso país. Tá certo? Então, leiam aqui Os Caminhos da Vida. Bom, e para encerrar o nosso vídeo, nós temos a continuação do romance O Processo Mauritius, do Jacob Wassermann, tá? Que é este romance aqui, o Etzel Andergast, tá? Que para muitos críticos e estudiosos da obra do Jacob Wassermann, este romance aqui é o ápice da força criadora e da capacidade de análise psicológica desse romancista alemão, né? Que
muita justiça, é chamado de Dostoiévski do século XX. Né? E aqui o Wasserman apresenta a vida desse jovem confuso, o Etzel, né? Que tem um passado familiar trágico, né? E vive ali na República de Weimar, numa Alemanha cuja economia está destruída, né? E a sociedade está dividida pelo ódio nacionalista. Ou seja, um país aí prontinho, né? Preparado para ser instrumento de um líder demagogo. Né? Romance fascinante. Bom, meus caros, todos esses livros, como eu disse, estão em média aí com 30% de desconto na minha livraria. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a livraria. Tá certo? Tudo de bom para vocês. Tenham um ótimo final de semana e espero vocês nos dias 5, 6 e 7 de novembro aqui no YouTube para acompanhar a Trilha das Palavras. Tudo de bom, meus caros.